Eu fui membro de uma igreja presbiteriana da Coreia. A minha família inteira se converteu quando a minha filha adoeceu. Depois disso, ela começou a se recuperar dia após dia. Eu fiquei grato pela misericórdia do Senhor Jesus. Jurei que, a partir de então, eu o seguiria fielmente. Me esforçaria para ser quem ele exige, quem o alegra. Nunca perdia um culto, não importava quão ocupado estivesse. Eu sempre dava esmolas e participava das atividades da igreja. Você buscava com avidez. Sim. A maior parte do tempo era dedicada à leitura da Bíblia e às atividades da igreja. E eu raramente participava dos jantares e das reuniões organizados pela família, amigos e colegas de trabalho. Ficaram frustrados comigo por isso. Alguns dos meus amigos, quando parei de beber e fumar depois de me converter e deixei de ir a festas com eles, zombaram de mim dizendo coisas como: "Você ama tanto a igreja? Então nos conte. O que ir à igreja todos os dias lhe traz? Qual é o sentido dessa sua fé?" O que você respondia? Na verdade, confrontado com pergunta após pergunta, eu nem sabia o que dizer. Mas foi por causa de suas perguntas que eu comecei a questionar. Para que servia a minha fé? Era para pedir pela cura da minha filha ou o bem-estar da minha família? Ter fé era só ler a Bíblia e ir à igreja todos os dias? Eu não sabia. Eu levei essa pergunta até o clero da minha igreja. O que disseram? Suas respostas foram bem parecidas. Tipo, nossa fé é pela graça da salvação do Senhor. E quando ele voltar, nos levará para o céu e a vida eterna. Essas respostas pareciam resolver a questão. Mas então me perguntei, como então posso entrar no céu? Eles me disseram, Romanos 10:10 diz: "É com o coração que se crê para a justiça, e com a boca confessamos para a salvação." Isso significa que o Senhor perdoou nossos pecados, a fé nos salvou, e Ele nos levará para o reino quando retornar. Então, não precisa se preocupar com a entrada no céu, contanto que tenha fé. E isso resolveu sua confusão? Não. Fiquei pensando que Deus é santo e que a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor exige que nos tornemos santos. Mas eu vivia em pecado e não conseguia praticar suas palavras. Isso era ser digno do reino? O Senhor Jesus nos disse: "Amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, alma e mente." Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é: amarás ao próximo como a ti. Mas no dia a dia, essa simples exigência de amar era algo que eu não conseguia fazer. Eu amava a minha família bem mais do que o Senhor e não amava os outros como a mim mesmo. Quando meus amigos e parentes zombavam de mim, eu ficava ressentido em vez de ser tolerante e paciente. Eu também pensei em Hebreus 10:26, que diz: "Porque se pecarmos depois de conhecer a verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados." Eu sabia o que o Senhor exigia, mas não conseguia fazê-lo. Seguia vivendo em pecado. E o salário do pecado é a morte. Se esse era o caso, eu não via como o meu desfecho poderia ser diferente do dos incrédulos. Isso me levou a crer que entrar no reino não era tão fácil quanto o clero dizia. Mas ainda não sabia como eu poderia entrar no céu. Eu não tinha senda. Você continuou buscando? Sim. Continuei fazendo perguntas ao clero e aos meus amigos na igreja. Mas ninguém tinha respostas claras. Só me perguntavam
porque eu estava perguntando isso e diziam que praticam a fé assim há eras. Eu continuava tão confuso quanto antes. Então, decidi reler todos os 4 evangelhos, à procura de uma resposta nas palavras do Senhor Jesus. Um dia, em 2008, li estes versículos. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Creis isto? A leitura desses versículos me deixou perplexo. Por que dizer que devemos viver e crer nele? Como crentes, não estávamos todos fazendo isso? O Senhor nos via como mortos? Isso levantou muitas perguntas para mim. Por um tempo, usei cada minuto livre para refletir sobre isso, mas nunca descobri seu real significado. De novo, procurei o clero e outros membros da igreja com minhas perguntas, e eles não só não tinham uma resposta, como riram de mim. Mas eu sentia que havia um sentido mais profundo por trás do que o Senhor disse. Então, eu li isto no Evangelho de Mateus. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E, quando vi a expressão deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, fiquei confuso. Por que o Senhor chamaria de mortos quem estava vivo na época? O Senhor nos via como vivos ou mortos? Lembrei-me da Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte, e que eu estava vivendo em pecado. Era isso que os mortos significava? Nesse caso, como eu poderia vir à vida e entrar no reino? Meu coração estava cheio de perguntas que eu não conseguia entender. Mas, no fundo, eu sabia de uma coisa. Já que o Senhor Jesus tinha dito essas coisas, a resposta devia estar na Bíblia. Assim, não perdi a fé e segui buscando a resposta. Ótimo. Buscar a verdade exige muita fé. Sim. Sou grato ao Senhor. Alguns meses depois, li outra coisa que ele disse. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ao ler isso, entendi imediatamente que os mortos voltam à vida ao ouvir a voz de Deus. Eu tinha certeza de que essa era a resposta que eu buscava. Mas eu continuava um pouco confuso, pensando já ter escutado a voz do Senhor, mas seguia preso às amarras do pecado. Eu era considerado vivo? A que, de fato, se referia os que a ouvirem viverão, como as pessoas veem a vida. Ao retornar, o Senhor teria mais a dizer que devíamos ouvir? Nesse caso, como poderíamos ouvir sua voz? Onde poderíamos ouvi-la? E eu não conseguia entender, então orei ao Senhor. Ó Senhor, deixe-me ouvir a tua voz logo. Não quero estar morto. Ajuda-me a viver. Depois disso, quando eu ia aos cultos, comecei a prestar atenção para ver se os pastores diziam algo sobre o retorno ou a voz do Senhor nos sermões. O que me decepcionou foi que eles só falavam que devíamos vigiar e esperar, mas não diziam nada sobre o retorno do Senhor. Também perguntei aos principais responsáveis sobre essas coisas, mas eles diziam
que minhas perguntas eram fruto de uma falta de fé, assim como Tomé. Começaram a me excluir. Então, outros membros da igreja começaram a se distanciar e a me excluir. Então, saí da igreja da qual eu fiz parte por 18 anos. Você continuou procurando respostas? Sim. Eu ficava assistindo a programas dos canais CBS e CTS o dia todo, esperando ouvir a voz de Deus nos sermões de pastores famosos. Fiz isso por quase 6 meses, assistindo a mais de 10 horas quase todo dia. Então, ouviu muitos sermões? Sim. Realmente ouvi muitos sermões. Ainda assim, não encontrei as respostas que queria. Só fiquei ouvindo como eles diziam que o Senhor retornaria muito em breve e que devíamos vigiar e esperar. Mas eu tinha muitas perguntas. Os pastores diziam que o Senhor voltaria em breve, mas quando? E por que ele ainda não foi acolhido? Eu sempre orava ao Senhor naqueles dias, dizendo: tenho esperado por ti há tanto tempo, esperando acolher-te em vida, ouvir a tua voz. Ó Senhor, quando virás? Deixa-me ouvir a tua voz. Tantas reviravoltas. Como você leu as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouviu a voz de Deus? Lendo o jornal. O jornal? Isso. Um dia, em março de 2013, na entrada do nosso prédio, um idoso que parecia ter uns 70 anos veio até mim, perguntando se eu gostaria de assinar o jornal Chosun Ilbo. Pensei que, agora que temos celulares e computadores, quem ainda lê um jornal? Então, logo dispensei. Mas, por vários dias, sempre que ele me via, ele me pedia para assinar. Continuei dizendo não. Mas então encontrei esse mesmo homem um mês depois junto ao elevador. Parecia estar me esperando. Ao me ver, ele sorriu e disse olá. Então pediu que eu assinasse. Perguntei-me, por que esse homem vinha tentando me vender um jornal por tanto tempo? Tentando ser legal, acabei comprando uma assinatura. Mas, por várias razões, não pude ler até alguns dias depois. Então, numa manhã de maio, depois de receber o jornal, eu o peguei e examinei as manchetes como sempre fazia. E uma delas me chamou a atenção. Ela dizia: o Senhor Jesus retornou. Deus Todo-Poderoso expressa palavras na era do reino. Fiquei chocado. O quê? O Senhor retornou? Deus Todo-Poderoso? A era do reino? Poderia ser verdade? Senti tantas emoções naquele momento. Me agitou. Enfim, notícias da volta do Senhor. Isso. Mas então me perguntei se isso podia ser mentira. Olhei no fim da página e vi o número e o endereço da Igreja de Deus Todo-Poderoso e títulos de livros da igreja. Senti que era importante investigar isso, pois o retorno do Senhor é grande coisa. Liguei imediatamente para o número da página. Ouvi a voz de uma irmã que atendeu a ligação. E eu lhe perguntei: o que está impresso nesse jornal é verdade? O Senhor retornou? Essas palavras são realmente de Deus? Ela disse sim. As irmãs Kim e Piau da Igreja de Deus Todo-Poderoso se encontraram comigo e comungamos sobre os estágios da obra de Deus. A irmã Kim disse: desde que Adão e Eva foram corrompidos por Satanás, o homem vive em pecado, sob as forças de Satanás, manipulado e prejudicado. Deus fez 3 estágios de obra para salvar o homem
da influência de Satanás, que são a era da lei, a era da graça e a era do reino. São estágios diferentes de obra, mas são realizados pelo mesmo Deus. Cada estágio se baseia nas necessidades do homem corrupto. E cada um desses estágios se apoia no anterior, para realizar uma obra mais profunda e elevada. Então, ela leu algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Vou lê-las. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: o plano de gerenciamento de 6.000 anos é dividido em 3 estágios de obra. Nenhum estágio sozinho pode representar a obra das 3 eras, mas pode representar apenas uma parte de um todo. O nome Jeová não pode representar todo o caráter de Deus. O fato de que ele realizou uma obra na era da lei não prova que Deus só pode ser Deus sob a lei. Jeová estabeleceu leis para o homem e proferiu mandamentos, pedindo ao homem que construísse o templo e os altares. A obra que ele fez representa apenas a era da lei. A obra que ele fez não prova que Deus é só um Deus que pede ao homem para respeitar a lei, nem que ele é o Deus no templo, nem que ele é o Deus diante do altar. Dizer isso não seria verdade. A obra realizada sob a lei só pode representar uma era. Portanto, se Deus fizesse apenas a obra na era da lei, o homem confinaria Deus dentro da seguinte definição: Deus é o Deus no templo. Para servir a Deus, devemos usar vestes sacerdotais e entrar no templo. Se a obra na era da graça nunca tivesse sido realizada e a era da lei tivesse continuado até o presente, o homem não saberia que Deus é também misericordioso e amoroso. Se a obra na era da lei não tivesse sido feita e, em vez disso, somente a obra na era da graça, tudo o que o homem saberia é que Deus só pode redimir o homem e perdoar-lhes os pecados. O homem só saberia que ele é santo e inocente, que ele pode se sacrificar e ser crucificado em benefício do homem. O homem só saberia dessas coisas, mas não teria entendimento de qualquer coisa a mais. Portanto, cada era representa uma parte do caráter de Deus. Quanto a que aspectos do caráter de Deus são representados na era da lei, quais na era da graça e quais neste estágio presente. Somente quando todos os 3 estágios tiverem sido integrados em um todo, elas poderão revelar o caráter de Deus inteiramente. Somente quando o homem conhecer todos os 3 estágios, ele poderá entendê-lo plenamente. Nenhum dos 3 estágios pode ser omitido. Você só verá o caráter de Deus em sua totalidade depois de conhecer esses 3 estágios da obra. O fato de que Deus completou sua obra na era da lei não prova que ele é somente o Deus sob a lei, e o fato de que ele completou sua obra de redenção não significa que Deus sempre redimirá a humanidade. Essas são todas conclusões tiradas pelo homem. A era da graça tendo chegado ao fim, você não pode então dizer que Deus pertence apenas à cruz e que a cruz sozinha representa a salvação de Deus. Fazer isso seria definir Deus. No estágio atual, Deus está fazendo principalmente a obra da palavra. Mas você não pode dizer então que Deus nunca foi misericordioso com o homem e que tudo o que ele trouxe é castigo e julgamento. A obra nos últimos dias revela a obra de Jeová e de Jesus e todos os mistérios não compreendidos pelo homem, de modo a revelar o destino e fim da humanidade e concluir toda a obra de salvação entre a humanidade. Esse estágio da obra nos últimos dias encerra tudo. Todos os mistérios não compreendidos pelo homem
precisam ser desvendados para permitir que o homem os sonde até sua profundidade e tenha uma compreensão completamente clara em seu coração. Só então a raça humana pode ser classificada de acordo com seus tipos. Somente depois que o plano de gerenciamento de 6.000 anos tiver sido completado, o homem chegará a entender o caráter de Deus em sua totalidade, pois sua gestão terá então chegado ao fim. Então a irmã Kim compartilhou muito mais comunhão comigo. E eu descobri que o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus se divide em 3 eras, em 3 estágios. A era da lei, a era da graça e a era do reino. Na era da lei, Jeová emitiu a lei para que soubessem o que é pecado. Na era da graça, o Senhor Jesus completou a obra de redenção. Ele foi crucificado para perdoar nossos pecados, permitindo que fôssemos libertos da condenação e morte sob a lei. Na era do reino, Deus Todo-Poderoso está fazendo julgamento para resolver a raiz do nosso pecado, para nos purificar, salvar e levar para o reino de Deus. Os estágios da obra ocorrem em diferentes eras e incluem coisas diferentes, mas só há um Deus. É um único Deus que faz a obra diferente em eras diferentes. Entender isso foi muito esclarecedor para mim. Você achou que suas perguntas foram respondidas? Algumas delas, como entrar no reino dos céus, por exemplo. A irmã Kim disse que só ao aceitar experimentar o julgamento e castigo de Deus, ao livrarmos-nos da corrupção e sermos salvos por Deus, poderemos entrar no seu reino. Então a irmã Piau comungou comigo sobre como Deus Todo-Poderoso purifica as pessoas com sua obra de julgamento. Ela compartilhou palavras de Deus que eu gostaria de ler. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele também expõe, trata e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Então a irmã Piau me disse:
Deus Todo-Poderoso usa a verdade para julgar e purificar. Ele expressou milhões de palavras que revelam os mistérios da Bíblia e dão testemunho da obra de Deus. E elas expõem a raiz da pecaminosidade e a verdade da corrupção. Algumas são sobre mudança de caráter e entrada na vida. Outras buscam determinar o desfecho das pessoas, etc. Todas são a verdade e todas vêm de Deus. Isso nos mostra o caráter justo e santo de Deus e sua sabedoria. Qualquer um que lê suas palavras é capaz de sentir todo o seu poder e autoridade. Deus vê tudo, e só Ele conhece a humanidade corrupta por inteiro. Deus expõe nossos pensamentos, pontos de vista, ideias e corrupções tão claramente em termos tão práticos. Ele também revela e disseca a essência dessa corrupção, resolvendo a pecaminosidade humana e sua oposição a Deus na raiz. Ela também disse: com o julgamento, as revelações e os refinamentos das palavras de Deus, ganhamos algum entendimento da verdade da nossa corrupção satânica. Então vemos como somos arrogantes, egoístas e desprezíveis, que a corrupção é a base para todas as nossas ações e que não vivemos uma semelhança humana. Lutar por nome e status, envolver-se em intrigas, mentir e enganar, ser invejoso e odioso, ter fé sem se submeter a Deus, ter desejos extravagantes, culpar e resistir a Deus quando enfrentamos provações ou dificuldades são exemplos. Entendemos verdades como julgamento e castigo de Deus e ganhamos discernimento entre coisas positivas e negativas. Também conhecemos mais do caráter justo de Deus, que não tolera a ofensa. E começamos a reverenciar e a nos submeter a Deus. Conseguimos nos arrepender, aceitar seu julgamento e executar suas palavras. Ela também disse: sem a exposição pelas palavras de Deus, com base só em oração e confissão, jamais ganharíamos esse entendimento, nem resolveríamos a raiz do nosso pecado. Com a experiência, vemos também que o julgamento de Deus é seu amor mais verdadeiro e sua melhor salvação para o homem. E que, sem essa obra prática, nossos caracteres corruptos jamais seriam purificados. É por isso que aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias é a única senda para o reino. Sim, é um belo jeito de descrever a senda. É sim. Então, ela me contou seu testemunho pessoal do julgamento das palavras de Deus. Tudo era tão prático. Eu sabia que a obra de Deus Todo-Poderoso era o que eu precisava espiritualmente, que a obra de Deus dos últimos dias pode realmente mudar e purificar, e que o único jeito de entrar no reino é aceitando o julgamento de Deus. Nos dias seguintes, as irmãs também me contaram por que os religiosos andam tão desolados e os sermões tão vazios, e também a história real por trás da Bíblia e o significado das encarnações de Deus. Senti que as palavras de Deus Todo-Poderoso tinham conteúdo e revelavam tantos mistérios. Depois de investigar, aceitei a salvação de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Você enfim ouviu a voz de Deus e acolheu o Senhor. Sim, sou tão grato a Deus. As irmãs me deram alguns livros das palavras de Deus. Eu abri um deles quando cheguei em casa, o pergaminho aberto pelo Cordeiro. A primeira coisa que vi foram algumas palavras de Deus no prefácio. Embora muitas pessoas acreditem em Deus, poucas compreendem o que significa fé em Deus e o que elas devem fazer para se conformarem à vontade de Deus. Isso acontece porque, embora estejam familiarizadas com a palavra Deus e expressões tais como a obra de Deus, as pessoas não conhecem a Deus e menos ainda conhecem sua obra. Não é de admirar, então, que todos aqueles que não conhecem a Deus estejam confusos em sua crença nele. As pessoas não levam a sério a crença em Deus, e isso é inteiramente porque crer em Deus não lhes é nada familiar. É estranho demais para elas. Dessa maneira,
elas ficam aquém das demandas de Deus. Em outras palavras, se as pessoas não conhecem a Deus e não conhecem sua obra, então elas não são aptas para serem usadas por Deus, e menos ainda são capazes de satisfazer sua vontade. Crença em Deus significa acreditar que há um Deus. Esse é o conceito mais simples no que diz respeito a crer em Deus. Mais ainda, acreditar que há um Deus não é o mesmo que crer verdadeiramente em Deus. Antes, é um tipo de fé simples com fortes sobretons religiosos. A fé verdadeira em Deus significa o seguinte: com base na crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas, a pessoa experimenta suas palavras e sua obra, expurga seu caráter corrupto, satisfaz a vontade de Deus e vem a conhecer Deus. Somente uma jornada desse tipo pode ser chamada de fé em Deus. As palavras de Deus são detalhadas e práticas e mostram o significado da fé em Deus. Percebi que fé exige experimentar as palavras e a obra de Deus, para que possamos nos livrar da corrupção e conhecer Deus. Só isso é fé verdadeira. Eu costumava pensar que fé significava orar todo dia e ir muito à igreja. Infelizmente, nunca consegui descobrir se eu estava na senda de fé certa ou não. Então segui tropeçando. Quando li as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi que a senda que tinha seguido em minha antiga fé era errada. Então, vi no sumário o título: Você é alguém que veio para a vida? Aquilo me atraiu e o li imediatamente. Tinha estas palavras de Deus: Deus criou o homem, mas depois o homem foi corrompido por Satanás, de tal modo que as pessoas se tornaram homens mortos. Assim, depois de ter mudado, você não será mais como esses homens mortos. São as palavras de Deus que reavivam o espírito das pessoas e as fazem renascer. E quando o espírito das pessoas renascer, elas terão vindo à vida. Quando falo de homens mortos, refiro-me aos cadáveres que não têm espírito, às pessoas cujo espírito morreu dentro delas. Quando a centelha da vida é acesa no espírito das pessoas, elas vêm à vida. Os santos que foram mencionados antes se referem a pessoas que vieram à vida, aquelas que estavam sob a influência de Satanás, mas que o derrotaram. Os mortos são aqueles que se opõem a Deus e se rebelam contra Ele. São aqueles entorpecidos em espírito que não compreendem as palavras de Deus. São aqueles que não colocam a verdade em prática e não têm a menor lealdade a Deus. E são aqueles que vivem sob o império de Satanás e são explorados por Satanás. Os mortos se manifestam colocando-se em oposição à verdade, rebelando-se contra Deus e sendo baixos, desprezíveis, maliciosos, embrutecidos, enganadores e insidiosos. Mesmo que tais pessoas comam e bebam as palavras de Deus, elas são incapazes de viver as palavras de Deus. Embora estejam vivas, são apenas cadáveres que andam e respiram. Os mortos são totalmente incapazes de satisfazer a Deus, menos ainda de ser completamente obedientes a Ele. Só conseguem enganá-lo, blasfemar contra Ele e traí-lo. E tudo que eles geram pela maneira como vivem revela a natureza de Satanás. Se as pessoas desejam se tornar seres vivos, dar testemunho de Deus e ser aprovadas por Deus, então devem aceitar a salvação de Deus. Devem se submeter de bom grado a seu julgamento e castigo, aceitar de bom grado a poda e o tratamento por Deus. Só então elas serão capazes de colocar em prática
todas as verdades exigidas por Deus. Só então ganharão a salvação de Deus e realmente se tornarão seres vivos. Os vivos são salvos por Deus. Foram julgados e castigados por Deus. Estão dispostos a se devotar e ficam felizes em oferecer sua vida por Deus. E de bom grado, dedicariam sua vida inteira a Deus. Apenas quando os vivos dão testemunho de Deus é que Satanás pode ser envergonhado. Apenas os vivos podem espalhar a obra do Evangelho de Deus. Apenas os vivos são segundo o coração de Deus e apenas os vivos são pessoas reais. Depois de ler essa passagem, eu soube em meu coração que essa era a resposta que eu buscava havia anos. Enfim, eu sabia que significava estar morto e viver. Quando Deus criou Adão e Eva, eles podiam ouvir Deus, manifestá-lo e glorificá-lo. Eram seres vivos com espíritos. Então Satanás os tentou para que traíssem Deus, e eles começaram a pecar, a ser controlados por Satanás. E foi assim que a corrupção humana evoluiu, com os venenos de Satanás entrando em nós. Afundamos cada vez mais no pecado, negando, rejeitando e resistindo a Deus, vivendo caracteres satânicos. Somos totalmente diferentes de como Deus nos criou no início. Deus vê todos que vivem em pecado e estão sob o poder de Satanás como mortos. E os mortos pertencem a Satanás. Eles se opõem a Deus. Não são dignos de seu reino. Os vivos são os salvos por Deus. A corrupção deles é purificada por meio do julgamento e castigo de Deus. Eles se livram do pecado, das forças de Satanás e param de se opor a Deus. Não importa como Deus fale e opere, eles conseguem ouvir e obedecer. Os vivos podem dar testemunho e glorificar a Deus, e são os únicos que podem ganhar a aprovação de Deus e entrar em seu reino. Para nos tornarmos vivos, devemos aceitar as verdades de Deus Todo-Poderoso e experimentar seu julgamento. No fim, somos purificados e recobramos a consciência e a razão. Obedecemos ao Criador e praticamos as palavras de Deus. Em reverência, damos testemunho. Esse é aquele que realmente retornou para a vida, que pode entrar no reino e ganhar vida eterna. Àquela altura, eu entendi o que o Senhor quis dizer com: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. É isso que significa. Foi como se meu coração se iluminasse quando entendi tudo isso. Sim. Nunca poderíamos ter entendido isso sem Deus Todo-Poderoso. Sim. Depois li outro artigo, e o título é: Só Cristo dos últimos dias pode mostrar o caminho de vida eterna. Eu gostaria de mostrar um vídeo com um trecho. Isso deixou uma profunda impressão em mim. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, então jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos, pela letra e agrilhoadas pela história, jamais serão capazes de ganhar vida e de ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva, a qual se agarraram por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser cadáveres para sempre, brinquedos de Satanás e filhos do inferno. Como, então, podem contemplar Deus?
Se você só tenta se agarrar ao passado, se só tenta manter as coisas do jeito que estão, ficando parado e não tenta mudar o status quo e descartar a história, não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. Ainda assim você senta e espera passivamente a destruição, persistindo na sua tolice e nada fazendo. Desse modo, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode justificar o Deus ao qual você se apega como um Deus que é sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos é a letra que só pode proporcionar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua, e não são palavras de filosofia capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos as sendas que podem levá-lo à perfeição. Essa discrepância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar a felicidade de família com Ele? Você ainda está sonhando agora? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está operando agora, para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e jamais ganhará a vida. Isso teve um impacto enorme sobre mim. Senti que tinha tanto poder e autoridade que essas palavras só podiam vir de Deus. Lembrei que o Senhor Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." É isso. Além de Deus, quem poderia governar sobre o portão do reino? Se quisermos vida eterna, devemos aceitar o caminho que Cristo dos últimos dias trouxe. Ou seja, as verdades do Senhor Jesus retornado são o único modo de realizar nossas esperanças de entrar no reino. Eu me senti tão sortudo por ter conseguido achar a senda para o reino. Li as palavras de Deus como se fossem meu alimento, e elas tiveram muito impacto sobre mim. Quanto mais eu lia, mais eu sabia que eram a verdade, que elas não podiam ter vindo de nenhum pastor ou de nenhum teólogo. As palavras de Deus Todo-Poderoso nutriram minha alma vagante e faminta, e me lembrei daquele homem idoso que vendia jornais. Ele ficou pedindo que eu comprasse uma assinatura, e foi por isso que finalmente ouvi a voz de Deus. Eu queria agradecer-lhe, mas nunca consegui encontrá-lo de novo. Então percebi que foram os feitos de Deus que permitiram aquilo. Aquele homem pediu que eu assinasse, o que me permitiu ouvir a voz de Deus e acolher o retorno do Senhor. Isso foi a orientação e o amor de Deus por mim. Sou muito grato a Deus. Graças a Deus. Essa é uma história especial. Obrigado. Sinto-me tão abençoado por ter sido capaz de ouvir a voz de Deus e testemunhar sua aparição. Essas são a misericórdia e graça de Deus, e mais ainda, a sua salvação para mim. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus.